Estamos na campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Naquele mesmo ano, Isaac fez plantações ali e colheu 100 vezes mais do que semeou, pois o Senhor Deus o abençoou. Entre em 2011 determinado a projetar os seus sonhos. Venha conquistar todas as promessas e viver seus sonhos, ter seus desejos materializados. Semeie a sua fé neste ano novo e sua vida nunca mais será a mesma. Novo ano, nova vida, novos projetos, grandes colheitas. Campanha Meus Projetos de Conquistas para 2011, ano da grande colheita. Traga à existência aquilo que não existe. Tudo é possível ao que crê. 2011, ano da grande colheita. Ministério Mudança de Vida, há 14 anos, levando vida a toda a gente. Vamos abrir em Eclesiastes 2. Eclesiastes capítulo 2, nós vamos ler do 1 ao 11, depois 17 e 18, eu vou falando que é melhor, até porque devo parar um pouco. Eclesiastes. Amém? Achamos? Eu disse a mim mesmo: venha e experimente a alegria. Descubra as coisas boas da vida. Mas isso também se revelou inútil. Concluí que o rir é loucura e a alegria de nada vale. Decidi entregar-me ao vinho, diga comigo, entregar-me ao vinho, e à extravagância, mantendo, porém, a mente orientada pela sabedoria. Eu queria saber o que vale a pena debaixo do céu nos poucos dias da vida humana. Agora vamos lá. Preste bastante atenção nisso tudo. Lancei-me a grandes projetos, construí casas, plantei vinhas para mim, fiz jardins e pomares, e neles plantei todo tipo de árvore frutífera. Construí também reservatórios para irrigar os meus bosques verdejantes. Comprei escravos e escravas. Tive escravos que nasceram em minha casa. Além disso, tive também mais bois e ovelhas do que todos os que viveram antes de mim em Jerusalém. Ajuntei para mim prata e ouro, tesouros de reis e de províncias. Servi-me de cantores e cantoras. E também de um harém, diga também de um harém. Continue comigo, as delícias dos homens. Ok. Tornei-me mais famoso e poderoso do que todos os que viveram antes de mim, conservando a minha sabedoria. Vamos juntos aqui. Não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Não me recusei a dar prazer algum ao meu coração. Na verdade,
Agora continuamos juntos, em coro. Na verdade, eu me alegrei em todo o meu trabalho, essa foi a recompensa de todo o meu esforço. Contudo, quando avaliei tudo, diga quando avaliei. Ok. Tudo o que as minhas mãos haviam feito, o trabalho que eu me esforçara para realizar, percebi que tudo foi inútil. Foi correr atrás do vento. Não há nenhum proveito no que se faz debaixo do sol. Deixa eu ver. 17 e 18. Melhor assim. Esse nós vamos juntos novamente. Por isso, desprezei a vida, pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me muito pesado. Tudo era inútil. Era correr atrás do vento. Ok. Desprezei todas as coisas pelas quais eu tanto me esforçara debaixo do sol, pois terei que deixá-la para aquele que me suceder. 22 a 26. Que proveito tem um homem de todo o esforço por aquilo, por todo o esforço e de toda a ansiedade com que trabalha debaixo do sol? Durante toda a sua vida, seu trabalho é pura dor e tristeza. Mesmo à noite, a sua mente não descansa. Isso também é absurdo. Mas aí, ele coloca é como se ele reconhecesse aquilo que faltou na vida dele. No final, no 24. Para o homem que nada existe, não existe nada melhor do que temer, beber e encontrar prazer em seu trabalho. Eu vi que isso também vem da mão de Deus. E quem aproveitou melhor as comidas e os prazeres do que eu? Vamos juntos? Ao homem que o agrada. Deus dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Ok. Quanto ao pecador, Deus o encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Isso também é inútil, é correr atrás do vento. Ok. Por enquanto, já vamos para uma outra referência. Repete comigo uma coisa. Paz é igual a poder. Sem ela, você ficará frustrado e fraco. Nós sabemos que Salomão foi o homem mais sábio e que recebeu mais poder em termos de grandeza e majestade que já pisou aqui. Quando o Senhor perguntou o que ele queria, ele disse: eu quero sabedoria para governar, liderar o seu povo. Deus ficou encantado com o pedido dele. Ele falou, deixou bem claro, quer dizer, você já foi sábio em me fazer esse pedido. Então, eu não vou te dar só sabedoria, eu vou te dar sabedoria que ninguém nunca teve, nunca terá. E eu vou te dar riqueza, poder e honra, como ninguém nunca teve. E Deus fez isso por ele. Deus deu a ele. Deus deu poder, Deus deu riqueza, Deus deu honra. As pessoas viajavam, como por exemplo, uma das passagens, a rainha de Sabá, longas distâncias para poder conhecê-lo. Porque a sabedoria dele era conhecida no mundo. Então as pessoas encantadas
queriam conhecer, ficar frente a frente com esse homem. Que homem é esse? Que sabedoria é essa? Que capacidade de agir é essa? Eu preciso conhecer. E isso é muito bacana, porque quando você se encanta e admira alguém, realmente você quer estar perto dela. Você quer sentir o espírito dela. A presença. Não basta só estar à distância. Você quer chegar mais perto, sentir o espírito. Quando você encanta, admira alguém, é bom se aproximar. A gente tem essa vontade mesmo, de ter essa proximidade. E as pessoas queriam estar perto dele, iam até ele. E ele cresceu muito, como nós lemos aqui. Ele atuou em várias áreas, prosperou absurdamente. Como ele disse, ninguém antes de mim atingiu o que eu atingi. Conquistou o que eu conquistei. Só que o ser humano, lamentavelmente, tem uma facilidade em sair do propósito, da direção. Tudo está caminhando bem, como estava na vida dele. Mas aí começa a surgir uma insatisfação. A pessoa está abençoada e ela começa a não ver. Ela quer mais. E nessa busca por mais, Salomão foi se perdendo. E se perdeu de tal maneira que você, no final da vida dele, você não encontra arrependimento da parte dele. Então, acredita-se que esse homem, tão sábio, tenha perdido até a salvação. Foi tão longe e desceu num abismo. Tão sábio e teve atitudes tão insensatas muitas vezes. Ele mesmo disse, eu não me neguei em nada. Eu não me privei de nada. Tudo que eu desejei, todo o prazer que eu quis desfrutar, eu fiz. Eu dei ao meu coração. Eu não me privei de nada. Eu queria isso, eu queria viver aquilo. Então, tudo que eu quis, eu não me neguei nada. Eu penso que você deve pegar essa frase. Eu não me neguei nada. A Bíblia diz que o Senhor Jesus negou a si mesmo. Teve que se esvaziar. A Bíblia deixa bem claro que se uma pessoa não for capaz de negar a si mesma, ela não ganha a vida eterna. Ele não negou nada a ele. Bom, mas então, se não negar nada à sua carne, viver todos os prazeres, ter toda a riqueza, todas as mulheres imagináveis, 700 mulheres e 300 concubinas. Ele mesmo diz, um harém. Eu tinha um harém, a delícia dos homens. Bom, então, ter tantas mulheres vai fazer de mim um homem realizadíssimo? Se o que realiza um homem ou uma mulher hoje em dia é ter relacionamentos, é sexo, então Salomão tinha que ter sido o homem mais realizado da face da terra. Ele tinha um harém à disposição dele. Podia se deitar com a mulher que quisesse. E nem precisava repetir se não quisesse. Podia deitar-se com uma a cada dia. Bom, se isso é que traz prazer a uma pessoa, ele tinha que ter sido um homem realizado, pleno. Pleno. Um homem pleno.
dinheiro, prazer, riqueza, honra. Isso ele tinha de sobra. E por que alguém que teve tanto e viveu tanto se expressa de forma tão amarga? Deixa claro uma irrealização, uma frustração. Fala com tanta amargura. Porque uma pessoa que está feliz não diz assim: por isso desprezei a vida. Pois o trabalho que se faz debaixo do sol pareceu-me pesado. Tudo era inútil, era correr atrás do vento. Por mais rápido que você seja, você nunca vai conseguir prender o vento. Por mais que você lute para aprisionar o vento, você jamais vai conseguir. É verdade ou não é? Você pode correr atrás do vento. Você não vai pegá-lo. Você jamais vai conseguir pegar o vento. Um homem que não se negou a nada não podia estar frustrado assim, mas estava. Na visão humana, na visão mundana. Muitas pessoas, como Salomão, que buscou experimentar tudo, viver tudo, fazer todas as coisas. Muitas pessoas têm corrido atrás de satisfazer sua carne, fazer tudo que querem. Eu quero isso, eu quero aquilo outro. Têm encerrado seus dias esgotadas, decepcionadas, frustradas, chateadas, mas não são poucas que estão esgotadíssimas, totalmente esgotadas, porque querem encontrar satisfação. Eu preciso de satisfação. Eu quero alegria. Então eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, porque isso vai me trazer alegria. Então era para Salomão estar feliz, imensamente feliz. Tinha um harém, tinha honra, tinha o que queria, viveu tudo, fez de tudo. Tudo que havia, que alguém poderia fazer, ele fez. Viver, ele viveu. Tudo. Mas esse homem diz aqui: por isso eu desprezei a vida. Desceu num nível de amargura que é até ruim ouvir. Imagina você sentar com uma pessoa que diz assim: eu desprezo a vida, tudo é inútil, nada vale a pena. Você não quer conversar com gente amargurada. Ninguém quer ter alguém do lado amargurado. Ninguém quer. É horrível quando você tem alguém do seu lado melancólico, que fica: ai, nada dá certo, tudo foi em vão, perdi o tempo, nadei, morri na praia. Basicamente é isso que ele está dizendo. É correr atrás do vento. Eu fiz e foi tudo inútil. Mas por quê? Porque toda pessoa que busca satisfação, preencher a sua vida, toda pessoa que a visão dela de vida é só agradar a sua carne, no final ela corre atrás do vento. O que ela recebe é isso. Se você corre atrás do vento, você não pega nada. No final a pessoa não tem nada. Nada. Nadinha. Repete comigo.
tudo na terra é um exercício de vaidade. Se não temermos a Deus e obedecermos a sua palavra, continue comigo, buscar realização em qualquer coisa que o mundo tem a oferecer é correr atrás do vento. Se a prioridade de uma pessoa não for viver em Deus, no final ela vai ver que foi tudo perda de tempo. Ele mesmo conclui dizendo que trabalhar, beber, comer, isso vem da mão de Deus. E ele continua assim dizendo, e quem aproveitou mais essas coisas do que eu? Quer dizer, ninguém. Aqui no 25. Aí ele conclui dizendo, ao homem que o agrada, ao homem que agrada a Deus, a pessoa que agrada a Deus, Deus dá a ele sabedoria, conhecimento e felicidade. Ele deixou bem claro, quem agrada a Deus, ele mesmo. Porque ele buscou agradar a ele mesmo. E no final ele chegou à conclusão que foi correr atrás do vento. Agora ele deixa claro, aquele que agrada a Deus, se uma pessoa agrada a Deus, Deus dá a ela sabedoria, conhecimento e felicidade. E quanto ao pecador, Deus encarrega de ajuntar e armazenar riquezas para entregá-las a quem o agrada. Ele firma bem isso. Que tudo que uma pessoa tem que fazer é agradar a Deus. Mas ele começou muito bem. Mas ele foi se perdendo. E agora é o que eu quero que você mais preste atenção. Ele começou bem, mas mudou o foco, mudou o propósito. Ele começou bem. Mas a partir do momento que não era mais a prioridade agradar a Deus, e sim agradar a Ele, ele começou a correr atrás do vento. Você vê aqui, ele viveu tudo, fez de tudo, estava amargo, irrealizado. E é o que tem acontecido com muita gente, na cabeça de muitas pessoas. Ele precisa disso, ele precisa daquilo, porque se ele tiver isso, se ele tiver aquilo, se ele alimentar a carne dele, se ele fizer isso, aquilo, é assim que ele vai obter felicidade. Mas o próprio Salomão, o homem que estava amargo, o próprio, olhe para mim, mantenha em mim, o próprio, olhe para mim, não perca foco, por favor. O próprio Salomão, que chegou a um ponto de amargura, um nível de frustração, deixou bem claro, o que eu tenho que fazer, o que uma pessoa tem que fazer é agradar a Deus, porque Deus, agradando a Deus, a pessoa vai ter sabedoria, conhecimento, felicidade. Deus tira do pecador, vai botar na mão dele. Agradando a Deus, a pessoa vai viver uma vida abençoada e vai ser realizada. Mas quando uma pessoa só pensa em agradar a ela, a carne dela, ela termina como Salomão, amarga e sem realização. Você está entendendo isso? Porque todo dia você ouve aí fora, o que traz felicidade? Ele mesmo aqui diz, eu entreguei-me ao vinho. Ué, então ele tinha que estar feliz? E no final, o que é que ele diz? Ria loucura. Claro. Porque certamente quando passava o efeito do vinho, todas as risadas que ele deu eram por efeito do vinho. Porque lá dentro estava um vazio e uma insatisfação total. Aquilo não preenchia. Bom, então vamos ter muitas mulheres.
Ou muitos homens, muitos relacionamentos, muito sexo. Porque se eu fizer muito sexo, eu vou ficar muito realizado. Bom, Salomão devia, ele mesmo disse, eu tive um harém. A delícia dos homens. Então, tem que ser realizado. Não, ele não estava realizado. O problema não era ter mais relacionamentos, mais mulheres, mais isso, aquilo. Faltava ele se colocar no propósito. Aquela busca para alimentar a carne era para poder tentar lutar a todo custo, suprir fechar aquele vazio que ele lutava para suprir a sua necessidade emocional com o harém, com o vinho, com os prazeres, tanta honra, tanto isso. E tanta amargura no final é correr atrás do vento. E isso tem que entrar na mente do povo de Deus. Aí alguém poderia perguntar, bispo, então qual o segredo da felicidade? Eu resumo a você, agradar a Deus. O próprio homem mais sábio que já pesou aqui disse isso. Ele conclui, por favor, vem aqui para Eclesiastes 12. E repete comigo no 12, 13. Repete agora. Agora, já se ouviu tudo. Aqui está a conclusão. Tema a Deus e obedeça os seus mandamentos. Diga, porque isso é o essencial para o homem ou para o ser humano. Tema a Deus. Obedeça os seus mandamentos, porque aquele que o agrada, ele dá sabedoria, conhecimento e felicidade. Mas ao pecador, aquele que só pensa em alimentar a sua carne, Deus tira dele e põe nas mãos de quem o agrada. Qual o segredo da felicidade? Agradar a Deus. Agradar a Deus é fácil, bispa? Não. É fácil? Não. Tem desafios a serem encarados e vencidos? Muitos. Mas é a única coisa que realmente vai trazer realização na vida de uma pessoa, porque isso ninguém pode tirar dela. A relação que ela constrói com Deus. Você entende isso? Aquilo que ela constrói em Deus, ninguém pode tirar dela. O que ela atinge nesse relacionamento, aqui e na glória, ninguém tira dela. A única coisa que pode trazer realização na vida de uma pessoa. Porque se ela não tiver Deus como sua prioridade, ela vai fazer, e no final é isso aqui. É correr atrás do vento. E isso tem acontecido na vida de muitas pessoas. Pessoas que buscam muitas coisas, mas continuam frustradas. Não se sentem realizadas, vazias. Porque, na verdade, não buscam o principal para a vida delas. Que, acima de tudo, se colocar em dependência e num desejo que inunda a vida por completo. Eu quero estar dentro do centro, eu quero estar no centro da vontade de Deus. Porque eu sei que se eu agradar a Deus e eu estiver no centro, Deus for o centro da minha vida, eu vou ser uma pessoa realizada. Eu vou ter sabedoria, eu vou ter conhecimento, eu vou ter felicidade, eu vou ter riqueza, eu vou ter sucesso na minha vida, porque é exatamente isso que o próprio Salomão fala e deixa claro. Você entende isso? Venha aqui para
para Ezequiel 47. A 9. Ezequiel 47, 1 a 9. O homem levou-me de volta à entrada do templo e vi água saindo de debaixo da soleira do templo e indo para o leste, pois o templo está voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, conduziu-me pelo lado de fora, até a porta externa, que dá para o leste, e a água flui do lado sul. O homem foi para o lado leste, com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros, levou-me pela água que batia no tornozelo. Diga, batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água. Repita comigo, que chegava ao joelho. Mediu mais 500 metros, levou-me pela água. Vamos juntos, que batia na cintura. Mediu mais 500 metros, mas agora era um rio. Diga comigo que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado, era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou, filho do homem, você vê isso? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores e de cada lado do rio. Ele me disse, esta água flui na direção da região situada a leste, e desde Arabá, onde entra no mar, quando deságua no mar, a água é saneada. Por onde passar, vamos junto, por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Nós sabemos que nós somos o templo do Senhor. Sabemos que a água é o Espírito. Você vê que à medida que o profeta foi sendo levado pelo Senhor, ele começou com a água no tornozelo, do tornozelo foi para o joelho, do joelho foi para a cintura, da cintura aquilo tomou a vida dele, que ele só podia nadar. E por onde aquela água passava, saneava a água ruim, a água salgada, e havia abundância. E a Bíblia diz, onde o rio fluir, tudo viverá. Tudo viverá. Nós temos falado da água viva, que é o Espírito Santo. E a ideia na vida do verdadeiro cristão é exatamente isto que ilustra na visão. A visão que ele conta. É você ir crescendo e sendo cada vez mais cheio, mais dominado, completo, totalmente tomado pelo Espírito Santo. A ideia não é o contrário, é você já estar nadando e voltar a água para o tornozelo. Como acontece com muita gente. Que ele começou, muitos começaram bem, foram crescendo no Senhor, como templo do Espírito, foi prosperando no Senhor. E a água, que é o Espírito Santo,
que outro dia estava no tornozelo, foi para o joelho, foi para a cintura, agora já está cheio, tem crescido, tem prosperado na fé. Essa é a ideia. Mas quantos que já viveram esse processo e agora estão vivendo ao inverso? Quantos que um dia essa água fluiu e tudo veio à vida, reviveu, foi ressuscitado, vivificado. Tudo na vida da pessoa foi abençoado. Quantos que cresceram, estavam caminhando tão bem, mas olha, retrocedendo. Salomão começou tão bem. O que você quer, Salomão? Quero sabedoria para liderar seu povo. E agora, só pensa em agradar a si mesmo. Em busca de fazer alianças com outros países, vai casando-se com tantas mulheres, e mulheres pagãs. E essas mulheres começam a invocar deuses estranhos em Jerusalém. Diante dele, diz a história, até sacrifícios de crianças foram feitos e ele ficou inerte diante da situação. Ele se perdeu, mas ele começou bem. Ele avançou muito. Quantos que começaram bem, só cresceram. Do tornozelo a água foi para o joelho, foi para a cintura, já estava nadando, mas de repente, por nada, a pessoa começa a fazer o processo contrário, ela começa a retroceder. Não há avanços na vida dela, e Deus quer abençoar a sua vida, mas como Deus pode abençoar a vida de uma pessoa que ora está nadando no Espírito, ora a água já está no tornozelo? Ora está cheio de Deus, ora está vazio de Deus, ora, ó Deus, obrigado por tudo, ora, ai, não sei, minha vida está muito ruim, está muito chata, preciso fazer alguma coisa na minha vida. Nunca é o bastante, por mais que Deus faça, por mais que Deus oriente, por mais que Deus conduza, por mais que Deus esteja abençoando, nunca é o bastante. Quantas pessoas que quando começam a ser abençoadas, já começam a procurar chifre na cabeça de cavalo? Já começam a buscar problema onde não tem? E se não tiver, são viciados em fabricar um. Tem gente que se ele não fabricar um novo problema para a vida dele, ele não fica bem. Ele precisa. Viciados em reclamar, viciados em fabricar problemas. Viciados. Tem gente que acha que tem gente que vício é só tomar calmante, beber, usar crack, cocaína, sei lá o quê. Não. Tem gente que é viciada em se fazer de vítima, é viciado em reclamar, é viciado em fabricar problemas. Se ele não tiver problema, ele vai encontrar um, ele vai fabricar um. Quantos que poderiam estar vivendo muito melhor, mas tudo tem um problema, tudo é um problema. O casamento podia estar caminhando tão bem, mas olha o problema, tem problema. Estão fazendo de coisinhas insignificantes um problema. Um problema. Olha, você queimou o feijão hoje, vou me separar de você. O filho fez uma arte que eu não aguento mais essas crianças. Crianças faz arte. Mulheres queimam feijão de vez em quando. Nem todos os dias as pessoas estão, às vezes, com aquela mesma vontade de sorrir, e às vezes o outro não entende o outro. Há dias que, de repente, aquele negócio que você esperava fechar, não foi fechar, não conseguiu fechar, ou aquela situação não veio, isso não significa que Deus não está com você.
Ah, mas minha vida não vai. O dia hoje foi uma droga. O dia foi uma droga. Quantas pessoas que basta alguma coisa não dar certo para dizer, foi uma droga, é uma droga. Quantas pessoas que até hoje não mudou sua forma de falar, deveriam estar gratas por tudo que Deus está fazendo e tem prometido fazer. Salomão sabia o que ia prejudicar o espírito dele. Tem coisas que as pessoas chamam de viver a vida e que nós sabemos que é destruir com a vida. Cada um de nós temos que saber aonde nós colocamos o nosso pezinho. Salomão deveria ter se dado conta que algumas coisas iriam arruinar com a vida dele, mas ele foi deixando entrar, e hoje entrou uma coisa, no outro dia mais uma. Ele não começou com 1000 mulheres, ele foi acumulando mulheres. É isso que você tem que entender. Ele não construiu um harém da noite para o dia. Tem pessoas que ela não se mete em encrenca da noite para o dia. Ela vai colocando um probleminha aqui, ela vai se metendo uma encrenquinha ali, ela vai deixando uma coisinha aqui entrar, ela vai deixando outra entrar. Quando ela vê, ela já não agrada mais a Deus, ela está fora da vontade de Deus. Ela que outro dia estava nadando no Espírito, agora a água nem no tornozelo está mais. E a ideia é que a água vá subindo e não descendo. A ideia é que você cresça no Espírito e não comece a se esvaziar dele. E é muito fácil se esvaziar. É muito fácil se afastar de Deus. É fácil, porque Deus está te abençoando, está te impulsionando, está te mostrando o caminho. Ah, mas eu preciso fazer isso. Ah, eu preciso disso, eu preciso daquilo. E eu preciso de tanta coisa, e eu preciso daquilo outro. E normalmente são coisas desnecessárias. Quantas vezes eu vi pessoas se destruírem com coisas desnecessárias. Isaac semeou numa terra ruim, colheu 100 vezes mais, foi prosperado na terra da fome, foi enriquecido, se tornou poderoso, abençoado, famoso. E nós não vemos o Isaac precisando de um harém. Ele tinha uma mulher só e essa mulher realizava ele. Eu não vejo a Bíblia dizendo que ele se entregou ao vinho. Ah, eu tô pilhado de coisa, eu preciso beber um pouco. Ah, eu preciso de mais um relacionamento, porque eu tô sufocado, eu preciso viver. Me dê mais uma garrafa de vinho. Aí eu acho que eu preciso de uma mulher nova. Eu vou fazer uma aliança com tal país, porque daí eu já resolvo 2 coisas. Eu fico bem com eles e ainda trago mais uma para cá. Ah, eu tô ansioso, estou afadigado. Eu preciso fazer alguma coisa. Engraçado, eu não vejo o Isaac precisando disso tudo. E, no entanto, Deus o exaltou, prosperou, o enriqueceu. Ele não vemos um homem sem realização. Não vemos um homem frustrado. Não vemos esse homem buscando coisas que só alimentam a carne. Ao contrário. Vemos que ele queria agradar a Deus. Salomão também começou bem. Ele queria agradar a Deus. E a Bíblia diz que o reino dele teria permanecido para sempre. Por que não permaneceu? Porque ele desagradou a Deus. Por quê? Porque ele saiu do propósito.
E é isso que Deus espera que você atente aqui hoje. Às vezes uma coisa tem tudo para fluir, para caminhar, para ser completo. Mas a pessoa está procurando o que ela não perdeu. E no final, acaba achando aquilo que na verdade não é o que queria. A ideia é que você, que você cresça no Espírito. A água outro dia nem tinha água, nem tinha Espírito. Agora foi crescendo. Do tornozelo para o joelho, do joelho para a cintura. Está nadando no Espírito. Vai retroceder? Muitos têm feito isso com a vida. Muitos. Um dia já estavam nadando, agora já estão fazendo o processo inverso, se esvaziando de Deus. Se esvaziando. Pelos motivos mais fúteis, banais, insignificantes, que o próprio Salomão disse, é correr atrás do vento. Porque o que realmente é essencial é temer a Deus, porque quem teme a Deus, Deus dá sabedoria, conhecimento, felicidade, tira do ímpio, põe na mão dele. Está escrito isso ou não? Você entende isso? Pois é. Então ele diz, o essencial para a vida de uma pessoa é temer e obedecer a Deus. Esse homem não era para ter terminado tão amargo e realizado. Era para ele ter terminado feliz e totalmente realizado. Mas a irrealização é que predominou a vida dele. E por quê? Porque Deus deixou de ser o centro da vida dele. E quando ele passou a agradar a ele e não a Deus, acabou a realização. Deus quer colocar coisas poderosas e grandes nas mãos de cada um. Deus quer abençoar, Deus quer enriquecer, Deus quer que você seja totalmente realizado de todas as maneiras. Deus quer. Mas Ele tem que estar no centro da tua vida. Você tem que eliminar da tua vida, pegar uma tesoura e cortar da tua vida tudo que faz você fazer o processo o contrário. Ao invés de nadar no Espírito, está se esvaziando dele. Ao invés de estar cheio de Deus, começa a se esvaziar dele. Cortar. Porque as coisas que nos levam a esvaziar de Deus, nos distancia de Deus, são coisas desnecessárias. E que, na verdade, não preenche nada. É ilusão. É correr atrás do vento. Amém? Pegue o seu projeto e coloque-se em pé, por gentileza.